familiar bem no coração de Azambuja. E não esqueça a campanha Natal no Comércio Local. Por cada 10 euros em compras nos estabelecimentos aderentes, recebe um cupão e habilita-se a um vale para novas compras. São 20 vales para sortear, num total de 2.300 euros. Toda a informação em cm-zambuja.pt. Até 6 de janeiro, a magia do Jardim de Natal está em Azambuja. Venha celebrar o Natal com muita esperança e alegria. O município de Azambuja deseja a todos saúde e boas festas. O Parque Temático de Natal volta a abrir portas para acolher as famílias e garantir diversão com uma pista e uma rampa de gelo, circo e ainda a presença do verdadeiro Pai Natal. Por estes dias, a vila será inundada pelo espírito natalício e repleta de atividades festivas. Venha explorar o presépio monumental em visitas guiadas, aproveite o aconchego do mercado de Natal e embarque no emocionante comboio de Natal e muito mais. Mas as surpresas não ficam por aqui. Faça compras no comércio tradicional do concelho e ganhe prémios. Venha viver o Natal de Alenquer, Presépio de Portugal. Consulte o programa em alenquerpresépiodeportugal.pt. Visite Alenquer Presépio de Portugal de 30 de novembro a 30 de dezembro. Infortauros. Há 26 anos que a informática é o nosso mundo. Trabalhamos com particulares, empresas e instituições. Venda e comercialização de computadores e de todo o tipo de material informático. Assistência técnica a hardware e software nas nossas instalações, no local ou remotamente. Implementação e apoio a programas de faturação, gestão comercial, contabilidade e recursos humanos. Somos representantes SAS e ZoneSoft. Temos a solução chave na mão para qualquer tipo de negócio. Vasta gama de tinteiros e toners originais e compatíveis para todas as marcas de impressoras, multifunções e fotocopiadoras. Redes informáticas e segurança. Orçamentos gratuitos. Conte com a nossa experiência de 26 anos de existência. A informática é o nosso mundo. Infortauros. Não deixe de nos visitar na Póvoa de Santiria, na rua Padre Manuel Duarte, 14A ou em infortauros.com. Contacte-nos pelos telefones 21 953 0030 ou pelos telemóveis 91 618 7179, 91 618 7182 ou 91 618 7183. Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Átrio Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza e produtos para o seu animal de estimação. Visite-nos. Rua Engenheiro Luís da Maia, número 68. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Benavente, valorlocal.pt. Hora local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local. Boa tarde. Nesta hora local recebemos hoje Nuno Henriques, vereador do PSD na Câmara Municipal de Alenquer, para um balanço de mandato. Muito boa tarde, Sr. Vereador. Obrigada por estar hoje aqui connosco. Passaram 2 anos e alguns meses, poucos, desde o início do mandato. Qual é o balanço que faz, quer do ponto de vista da sua atividade na Câmara, enquanto o único vereador eleito do PSD, quer também como é que avalia o Executivo do Partido Socialista? Antes de mais, uma saudação a todos, neste caso, boa noite, porque hoje é o dia mais pequeno do ano. O dia do solstício, o dia 21 de dezembro, este dia fantástico onde tudo muda. Não, nada é por acaso nós estarmos aqui neste dia para quem acredita no destino e na numerologia que vai fazer a mudança. Portanto, este balanço de mandato escolhido neste dia 21. Este mandato do Partido Socialista foi um mandato até agora muito triste, muito... diria mesmo que estou desiludido porque pensava que realmente que eram melhores do que aquilo que se apresenta. Acima de tudo, com mais transparência, com mais credibilidade e com a confiança dos municípios. Nós não nos podemos esquecer que o Partido Socialista baixou o número de votos significativamente. Nós não nos podemos esquecer que há quase meio século que o Partido Socialista está a governar a Câmara Municipal de Alenquer. E o Concelho de Alenquer é hoje o 4º concelho mais importante na sua dimensão do Distrito de Lisboa.
mas tem uma dimensão que vai além dessa importância territorial. A importância empresarial, a situação geográfica única com as vias que nós temos, as vias de comunicação, quer por via rodoviária, quer ferroviária e outras, nomeadamente as acessibilidades até aéreas, que nós temos essa potencialidade da proximidade ao novo aeroporto, ao atual aeroporto. É mais fácil chegar ao aeroporto de Lisboa atual, ou ao aeroporto da Portela, do que quem vem de Cascais, quem vem de Sintra e até muitas vezes quem vem de Odivelas ou da Pontinha. Portanto, essa rapidez que nós temos, essas acessibilidades não têm sido aproveitadas. Os fundos estruturais não têm sido aproveitados. Ou seja, aquilo que falta no Conselho é uma gestão autárquica moderna, inovadora, digital, transparente e diferente. E que não seja dos amigos, porque a Cunha não pode ser uma instituição em Portugal. Acusou aqui o município de falta de transparência. Em que matérias é que nota isso em específico? Quase em tudo. Isto é, eu cada vez que quero um documento é uma dificuldade de ter. Por exemplo, os documentos do fundo de maneio, os documentos por fornecedor, vou-os tendo depois de muita insistência, como se eu estivesse a pedir algo que não fosse o meu dever, a minha obrigação e o dever e a obrigação de todos os vereadores da oposição, quer seja os atuais, quer seja do passado. Eu quando perguntei, mas nunca ninguém pediu? Não, nunca ninguém pediu determinadas coisas. Isto é, se nós não estamos perante os dados, como é que podemos fazer uma oposição construtiva e realmente assentes em pilares que vão dar a tal credibilidade para nós fazermos um programa alternativo ou até para fazermos durante este mandato propostas alternativas? Reparem, há quantos anos se fala, por exemplo, dos assuntos da Santos e Val? Anda em tribunal, há 2 ou 3 anos. Já lá vamos. Dentro desses documentos que a Câmara lhe vai facilitando, pelas suas palavras, faz a sua obrigação. Pelas suas palavras a conta-gotas, depois descobre grandes escândalos? Sim, alguns não estão ainda revelados e serão a seu tempo ditos depois de comprovados. Alguns estão no Ministério Público. Eu não o neguei. O que eu mandei para o Ministério Público, por exemplo, foi com o conhecimento do Presidente. Eu não nego essas participações que se tem que fazer. Porquê? Porque é minha obrigação, e mais, quando se pede os bons ofícios, é nesse sentido. Porque é minha obrigação. Se me chegam todos os dias, me chegam contactos e e-mails de munícipes. Reparem que eu mandei colocar o meu telemóvel, o meu número pessoal, porque não tenho número da Câmara, o meu número pessoal no site da Câmara. Temos um e-mail que me vem com as informações. E as pessoas contactam-me e sentem quase como se fosse o provedor do município. Isto é algo que faz parte também do nosso... Fazia parte e continuará a fazer do programa, de um eventual programa eleitoral que a gente venha a desenvolver e que acho que todos os municípios deviam ter. Quase um provedor do município. E as pessoas vêm, às vezes com razão, outras vezes sem razão. E eu não avanço com tudo aquilo que me dizem sem ter as provas, porque às vezes são pequenos conflitos de um lado e do outro. Mas todos os dias nós temos problemas de falta de transparência. O documento, a fiscalização que se fechou, agora estamos na época do Natal. Contam-me os carros que ficam abertos para as coisas que aparecem lá dentro e depois não se sabe aparentemente quem são, só mais tarde. Tudo isso é ali uma charneira entre a Cunha, a amizade, o clientelismo e o amigo do amigo. Quase a corrupção, se não é mesmo corrupção. Mas, não me compete Sr. Vereador, amigo do amigo, fale-me de casos concretos. Sim, falo de vários casos concretos que estão aí, todos, mas aquilo que eu tenho... Mas quais? Para as pessoas perceberem. De que as forma é pessoas que... têm visto nas sessões de Câmara veem... Mas há quem não veja as sessões de Câmara. É isso mesmo que eu ia dizer. As pessoas de Câmara veem os nossos municípios a ir. Mas repare, a própria Associação Nacional de Municípios, onde o Presidente Socialista tem assento como vogal, recomenda que as sessões de Câmara sejam transmitidas no site do município. São? Não. Estão nas redes sociais do município? Não. Ou seja, a democracia, o 25 de Abril, a liberdade e a transparência não é exercida logo aí na sua essência. Sim, mas casos de corrupção e de amiguismo, casos concretos como estava a querer dizer há pouco. Vários. A questão do nome das ruas. Como é que quando são dados 20 e tal nomes de ruas sem ir à sessão de Câmara? Quando existe um regulamento de toponímia, por exemplo, ou seja, nós podemos ter a rua McDonald, que alguém decidiu sozinho
neste caso falo de uma vereadora, que tem delegação de competências, ou tinha delegação de competências apenas para os atos do Presidente e não da Câmara no seu todo. Porque nós não podemos, a lei é clara e precisa. Esse é um dos casos que está no Ministério Público. E que ela deu o nome de uma rua também com 20 e tal nomes. Com o nome de um antigo elemento do PS, um senhor que morreu, não é? Sim, mas não tem a ver com o nome em si. São 20 e tal nomes. 20 e mas tal eram nomes. pessoas ligadas ao Partido Socialista? Não, há tudo. Há a Rua da Fonte, Rua da Maria Cachucha, não interessa agora o nome. O que interessa é que estes procedimentos, a própria Câmara Socialista tem um regulamento que data de 2014, a revisão. Não cumpre o próprio regulamento que os próprios fazem. Isto é, existe o artigo 33 da Delegação de Competências com a lei que vem de 2013, 12 de setembro, e existe o 34. Ou seja, o Presidente pode delegar aquilo que lhe compete assim, não pode delegar aquilo que lhe compete a todos nós. Nós somos Executivo. Este é um exemplo muito claro e daquilo que se chama o abuso de poder, que é mais grave do que aquilo que se parece. Mas não será ainda um caso de corrupção, como disse há pouco? Será um caso de amigagem. Perguntou-me vários casos. Sim, perguntou-me do amiguismo ou da negligência. Eu acho que, acima de tudo, eu sei o que é que... Já lá vamos. É assim, acima de tudo, aquilo que as pessoas têm que perceber é que nestes sinais está a arrogância de somos os donos de tudo, podemos fazer tudo, vivemos, sempre foi assim, sempre se fez tudo neste território. E não pode ser. Existem regras. Estes são casos claros e precisos. A corrupção cabe aos tribunais, cabe ao Ministério Público, cabe à Inspeção-Geral das Atividades Económicas, cabe, por exemplo, à IGT, portanto, que tem essa autoridade de fiscalização das autarquias. Mas o senhor já denunciou algum caso de corrupção na Câmara de Alenquer? Não sou eu que tenho de declarar a corrupção. Eu vejo indícios. O que é que já denunciou, para além daquele caso do Presidente, portanto, ausentar-se das reuniões de Câmara e dizer que está ao serviço do município, e depois houve aquela questão de que, portanto, foi para o Ministério Público. Mas, para além disso, colocou o município, ou o Presidente, ou os vereadores, no Ministério Público por causa de outras questões, quiçá até mais preocupantes, não sei. Quiçá até mais preocupantes. Só que é assim, nós temos que separar, eu vou utilizar as palavras de António Costa, a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Então não quer dizer o que é que... Não sou eu que tenho que dizer se é corrupção ou não. Aquilo que eu tenho que fazer... Mas do que é que fez queixa mais? Deixe-me só concluir em termos de raciocínio. Se me chegam, que é o que eu estava a dizer, se me chegam informações que me são colocadas pelos nossos municípios com este e este assunto, por exemplo, de casas, de urbanizações, de ilegalidades, seja o que for, compete mandar para o Presidente da Câmara pedir os bons ofícios e pedir esclarecimentos e mandar, em alguns casos, para as entidades. Se eu não fizer, estou a ser cúmplice. E estou, eu próprio, a ser cúmplice dessa irregularidade e a fazer uma irregularidade. Agora, quem compete dizer se é corrupção ou não são as instâncias judiciais. A Polícia Judiciária, ainda agora soubemos hoje mais uma junta de freguesia de Campo Polido do Partido Socialista, e é assim, eu não quero saber se é do Partido Socialista, se é do PSD, se é do PCP, se é do PAN, não tem nenhuma, mas pode vir a ter, seja do que for. Agora, se há aqui irregularidades, nós temos que lutar contra elas. Isto para não dizer ilegalidades. E temos que agir em conformidade. O que se passa é que é tudo muito lento, que é isso que a Sílvia queria que eu dissesse agora. E, inclusivamente, já fui, em alguns casos, ouvido e falar com diversas entidades nesse sentido, que é tudo muito lento. Porque a CCDR dá um parecer, porque os outros dão um outro, porque existe. E a única certeza no direito, em Portugal, é talvez. Isto é, muitas vezes, depois ao recorrer, por isso é que nós temos, por exemplo, a questão este aqui é muito estranho, que até está a decorrer neste momento o julgamento no Parque das Nações, onde foi esta semana ouvido também José Sócrates e outros socialistas, Manuel Pinho, enfim, por causa do caso EDP. A questão das garantias bancárias. A questão das garantias bancárias é o seguinte: como é que vem a sessão de Câmara uma garantia bancária cuja instituição já não existe e que é de uma urbanização de 96 que veio agora? Bem, as garantias bancárias têm que estar refletidas nas contas. Como é que nós temos a questão de quando nós pedimos a questão
da Merciana, que é essa que está agora em tribunal, por exemplo, mas há várias, de garantias bancárias temos aqui várias. Estamos a falar de dinheiro. Como é que temos a questão da Merciana, a questão da garantia bancária, que alguém trocou, reparem só isto, há uma garantia bancária que é dada para uma urbanização. Alguém trocou na Câmara, até ao que parece contra a opinião escrita de alguns serviços, a garantia bancária por lotes, sabendo que o fisco tem prioridade perante os mesmos e adquiriu imediatamente o fisco os mesmos lotes. O que acontece é que nessa urbanização parece que está uma ou duas casas legais e está tudo ao abandono. Mais o roubo de tudo o resto. Como, por exemplo, nas Fontainhas. Como, por exemplo, quando nós pedimos dos seguros das Fontainhas, dizem que foi roubado o vereador, aquele vereador que está em primeiro mandato enquanto vereador, aquele jovem, o Tiago, diz, foi roubado nas Fontainhas, as coisas foram roubadas. Então, e onde é que está o seguro? Até que seguro é que existiu? Quando estamos a falar dos seguros, por exemplo, dos bombeiros, quando nós levantamos, queremos dos bombeiros vivos. Queremos saber, nós recebemos dos da Merciana, não recebemos dos da Alenquer. Quando estamos a falar da publicidade, que há vários casos de publicidade que não são cobrados. Quando estamos a falar... Portanto, há aqui uma série de ilícitos que decorrem de há muitos anos e que hoje estão a ser... E que são nesses que se baseiam as suas acusações de possível corrupção ou amiguismo? De amiguismos, existem muitos. Não preciso eu dizer, porque as pessoas sabem que cada município conhece sempre um caso do caso. E há uma coisa que eu vou dizer aqui claramente, olhos nos olhos aos nossos municípios. Não tenham medo. Não tenham medo, porque o tempo mudou. Este é o tempo das pessoas e da justiça. Houve o tempo da Constituição, houve o tempo da Revolução, houve o tempo da politiquice e da política e agora é o tempo da justiça. Agora, deixe-me só dizer, estes casos significam que o povo diz muitas vezes que somos todos iguais e não somos, é 80% das pessoas. Sr. Vereador, temos aqui esta questão da Santos-Ival. Portanto, o Sr. Presidente disse agora numa das últimas reuniões de Câmara que está a tentar entrar em acordo com o proprietário dos terrenos junto à Passinha. Ele disse-nos até a dada altura que o proprietário queria 900 mil euros por uma faixa de terreno, que a Câmara estaria a negociar. Pensa que será desta que se chegará a bom termo para acabar com este pesadelo? O Presidente da Câmara e a Câmara Socialista é uma coisa muito engraçada, porque assim, dizem que esta estrada estava prevista há 30 anos. Estamos a falar 450 metros. Eu vou repetir. E acha que 900 mil euros é um valor aceitável para 450 metros? Eu não sou avaliador. Sei que há aqui o seguinte. A Câmara tem instrumentos legais. E já lá falamos, e então aí das posses administrativas também está outro. Já devia ter expropriado há mais tempo. Em cabanas de chão, aqui e ali, das posses administrativas que são para aí feitas assim um tanto ou quanto esquisito. Olha o mercado do carregado. Mas vamos concentrar-nos aqui neste tema. Mas é só para lhe dizer, então se é para uns, não, é que isto é importante. Para um determinado, para aqueles que não têm voz, para aquelas pessoas simples, como... Era propriedade de duas senhoras em cabanas de chão, chegam lá e deitaram-lhe a casa abaixo. E elas dizem que não foram notificadas e não está no processo a carta registada, com aviso de recepção. E deitaram É muito fácil para determinadas pessoas, para aqueles que não têm voz. É muito fácil ter voz altiva para os que não têm voz e não ter para os outros. O que acontece é o seguinte. A expropriação, se fosse caso disso, já devia ter sido feita. Ou a negociação já devia ter sido feita. Mas o senhor disse claramente que era depois das vindimas e, pelos vistos, confirma-se. Que só depois das vindimas é que estamos agora a entrar. Mas o Presidente diz que estava a negociar com o senhor já, desde antes das eleições. Não acredita nisso? É assim, o senhor pode negociar o que quiser. Eu posso dizer assim, olha, eu estou a tentar ver. Quem sabe de negócios e quem faz negócios à séria e que não esteja apenas, e que esteja da diplomacia, é para chegarmos a bom porto, não é para fingirmos. Nós podemos ir ver um imóvel e dizer, muito bem, eu depois dou resposta. E estamos a negociar. Nós temos que dar deadlines. É que na sua opinião, porque é que o Presidente não quis acelerar isto? Olha, se calhar não se tem capacidade para tal. Porque é tal gestão autárquica. Não é o Presidente, é a gestão socialista. Toda a gestão socialista. Porque repare, se isto já vem, a primeira entrada do documento em 2016, da Santos-Ival, na Câmara. Em 2017, há um novo estudo de tráfego que aparece e depois aparecem 2 estudos de tráfego. Estava previsto os caminhões. A Câmara manda pagar as obras da Passinha à empresa. 260 e tal mil euros que são pagos diretamente pela empresa àquelas obras que estão, a rotunda, tudo isso que está ali.
Reparem o seguinte, manda-se pagar, manda-se fazer, põe-se os caminhões a funcionar em que ano? No ano das eleições, em 2021, no ano das eleições autárquicas, que é quando abre a empresa, sem salvaguardar, com um estudo de impacto ambiental. Porque o ruído também é impacto ambiental. E sem fazer a tais 450 metros. Nenhuma empresa, no seu perfeito juízo, faz um investimento se não tivesse, acreditaram com certeza na boa palavra do Executivo Socialista. Que até o Presidente da Câmara já chegou a dizer em sessão de Câmara a uma município que estava lá, para não lhe mentir mais uma vez. Portanto, as pessoas às vezes dizem estas coisas da boca para fora e acham que não ficam registadas. Hoje ficam registadas, mesmo que não estejam nas redes sociais do município, que sirva só para propaganda. Propaganda socialista que nós temos que combater. Na sua opinião, a Câmara fez, portanto, arranjou este problema na Passinha e agora... E depois, nos Casais Novos? Mas porquê? Porque não houve atenção por parte dos serviços, incompetência... Incompetência diplomática, de gestão, de visão e mais. Há declarações claras e precisas a culpar a empresa, quando a empresa não é propriamente a culpada. Uma empresa tem que desenvolver... Nós estamos aqui na Azambuja. A Azambuja tem aqui um centro... Quantos milhares e milhares de caminhões aqui passam? A empresa não será completamente inocente, não é? Eu não tenho que dizer se que a empresa é completamente inocente como, mas nós queremos acabar com a empresa, então não a legalizavam. Agora legalizaram-na. Estamos a falar de 200 e tal pessoas que trabalham aqui, no Concelho de Alenquer, nesta empresa. Estamos a falar de muitas famílias. Vamos mandar as pessoas embora? Então não legalizavam ali. Não davam o alvará. A empresa tem o alvará, que vem assinado pela vereadora e com o Presidente da Câmara, com a delegação de competências. Se não querem, não façam. Há muita aberração que eu, com certeza, não legalizava. Por aí fora, urbanísticas e outras, e que não fazia, são opções. Mas eles é que fizeram essa opção. Se fizeram, têm que ter as consequências. E a estrada, estes 450 metros, não estamos a falar apenas e tão só para servir a empresa, é para servir um conjunto de empresas que estão previstas para ali com a revisão do PDM, que é o outro que também não se revê. Se calhar agora não vão para lá, não é? Ou vão, porque a estrada com certeza que se vai fazer. Eu acredito que se vai fazer estes 450 metros. Estamos a falar de 900 mil euros. Sim, foi o que o Presidente da Câmara disse. Pronto. Acha caro. Estamos a falar... Sabe qual foi o plano que apresentaram? Acha que isto cabe na cabeça de alguém? Isto parece que é para entreter. O plano que apresentaram daqueles 450 metros foi com bicicletas, com estradas com bicicletas, que é para entreter. Foi o que a Câmara fez. Apresentou à empresa e às pessoas, apresentou um plano com ciclovias. Alguém vai passar no meio de caminhões com ciclovias? Mas isto é gestão autárquica? Ou é andarmos a brincar com os municípios e com os contribuintes? Portanto, é isso que está a atrasar tudo. É a tal situação, é fingir que se faz. É fingir empurrar com a barriga. Quando se diz, como por exemplo esta semana ainda se disse ao município que não se quer sentar sequer, não se tenta sentar à mesma mesa para negociar e querem ir para o tribunal, e o município foi lá pedir, pelo menos sentemos-nos, conversemos. E eu pedi, apelei, conversem. Podem não se chegar a bom porto, pode não haver, mas sentem-se as partes. Toda a gente sabe que vale mais um mau acordo do que uma boa demanda em tribunal, em jurídico. Esta parte jurídica está muito fragilizada no nosso município. Agora com este mandato foi pontuado aqui pela saída de 2 vereadores, Rui Costa e Dora Pereira, à distância de mais alguns meses, decorrida aquela conferência de imprensa que promoveu, o que é que isto denota de todo o mandato? Não, olha, primeiro nota que eu acho que os mandatos devem ser cumpridos até ao fim. Sejam onde for, a não ser salvo motivos muito excepcionais. Isto é, uma pessoa tem uma doença, tem uma situação muito excepcional, ou vai para determinada situação, ou é apanhada em determinadas situações em que deixa de ter a legitimidade moral de cumprir o mandato. Agora, acontece que não são 2 pessoas quaisquer. São 2 militantes do Partido Socialista, não são 2 quaisquer. São 2 militantes do Partido Socialista com um era o vice-presidente e número 2. A número 3, a vereadora, é a senhora que fez inúmeros problemas e não só, e que resolveu muitas soluções e que se calhar tapou, parece que ela é que fica com as culpas às vezes que os outros arranjavam para ela. Era o bote expiatório, como se diz o nosso povo muitas vezes. Não só no caso aqui da Santos Ival? Mas ela, não é só no caso do Santos Ival, mas ela era a líder, e é, penso eu, que não vi nenhuma nalga dizer, das mulheres socialistas da região oeste. Portanto, não é uma militante qualquer. É a líder das mulheres socialistas da região. Mas parece que e ela completamente apresenta a cena, renúncia não é? completamente fria.
A renúncia dela, o texto dela é completamente frio. Completamente, enquanto do número 2 não foi, eu depois pedi para virem, foi com palavras mais a agradecer, normal, aquelas palavras de circunstância, pelo menos com diplomacia, desta vereadora. Foi uma situação, às vezes, de choque que parece ali. Se não foi, é a percepção que nós temos. Portanto, há aqui duas demissões e depois é a subida das pessoas que entram. Repare, as pessoas acreditaram naquela equipa, que eles venderam aquela equipa e votaram... Mas estes dois vereadores não estão portanto, não estão não estão bem integrados na equipa? Quem? Os novos? Sim. Eram os dois adjuntos. Portanto, o GAP... Não estão à altura daquilo que têm que fazer, basicamente. Se bem que têm pelouros um pouco menores, no caso até do segundo vereador que entrou. Eram os dois adjuntos do gabinete de apoio à presidência. E até utilizam os carros, que os vereadores não devem levar os carros para casa. Há perdas de mandato por causa disso. E até utilizavam os adjuntos do gabinete. O gabinete, segundo a lei, pode ter o gabinete de apoio ao presidente, um chefe de gabinete, um adjunto ou dois adjuntos e pode haver uma secretária. Portanto, pode ter até 3 membros. O gabinete não foi nomeado ninguém até à data 2 para o gabinete de apoio ao presidente. Sabe que conclusão é que tira disso? Não há quadros. Não há quadros e disponibilidade de pessoas estarem com esta equipa. Ou seja, estas pessoas deixaram uma vacatura aqui para estar estes lugares sem estarem ocupados. Nós não temos direito a tantos vereadores. Normalmente não temos direito. O Executivo não tem pessoas de confiança para aqueles lugares. Deixe-me só dizer-lhe que as pessoas têm que perceber isto. Nós não temos... O vereador Tiago Pedro, no início do mandato, na primeira reunião, no dia 14 de outubro de 2021, a tomada de posse foi em 9 de outubro, no dia 14 de outubro de 2021, foi um pedido excepcional à primeira sessão de Câmara a pedir para ele estar a tempo inteiro. Porque nós não temos, por lei, direito a este vereador a tempo inteiro. É bom que as pessoas saibam disso. O que acontece é que foi dada essa especial com a justificação de necessidade ali de mais um quadro, digamos assim, deste vereador, e que foi aceito para estar a tempo inteiro. Também teria alguns pelouros mais dentro de algum grau de dificuldade. Foi o que também... Quem? O vereador Tiago Pedro. Qual dificuldade? Das obras que nunca mais acabam? Das obras da Chemina que nunca mais... Bem, agora é vice-presidente também, não é? Sim, mas repare que tudo isto tem uma história. Portanto, esse vereador vem nesse sentido, é pedido excepcionalmente para estar a tempo inteiro. As duas outras pessoas que agora subiram a vereadores eram adjuntos do gabinete. O gabinete de apoio ao presidente, que é nomeados políticos, está sem ninguém neste momento, que deviam lá estar outras pessoas, porque então era necessário no dia 14 de outubro e hoje não é necessário. Porque é que não há ninguém? Na sua opinião foi para dar lugares a amigos? É isso? Não, até há neste momento 2 ou 3 lugares que estão de nomeação política por ocupar. Então essas pessoas, que a vereadora Cláudia e o vereador Honrado, estavam naquelas posições porque eram amigos dos restantes membros. Não, é de confiança política. São lugares de confiança política. São amigos ou não. Eu já trabalhei com gente do qual não sou amigo, nem quer ser. E o vereador é que falou na palavra amiguismo. Sim, mas deixa-me dizer, e que funcionamos muito bem. E é que está o grande erro. É que as pessoas, para trabalharem, não têm que ser amigos, têm que ser competentes. Eu não quero que as pessoas... Às vezes as pessoas dizem, fulano é muito simpático. Imagina a vereadora Cláudia, é muito simpática. Eu não quero saber se a pessoa é simpática ou não. Quero saber se é competente, séria, honesta, transparente e que faz o trabalho como deve ser. Daquilo que lhe parece agora destes novos vereadores, ainda é cedo para avaliar? Ou já tem uma opinião? Sim, do vereador Honrado, que foi presidente da Junta de Freguesia da OTA, que está por ali há muito tempo, nestas lides do Partido Socialista, não tenho opinião nenhuma. Nenhuma. Nem boa nem má. Nem boa nem má, o que é mau. Este vereador também. Este vereador tem pelouros mais. Em que pode dar menos nas vistas também, não é? Basicamente. Mas não leva nada, não há nada para resolver. Não leva uma ação de Câmara, não faz uma intervenção de fundo.
Não faz nem... Se eu como Presidente de Câmara, eu espero, se for algum dia, tiver essa confiança dos municípios como Presidente de Câmara, eu quero dar, pelo menos, hoje é o vereador X, amanhã é o vereador Y, para levar um assunto de fundo, para levar um assunto... E a vereadora Cláudia Luís, que ficou com os pelouros de Rui Costa? Repare, às vezes eu pergunto, a ata, alguém leu a ata? Não tem nada, às vezes até digo, se os vereadores do Partido Socialista não querem dizer nada, até desafio as pessoas em sessão de Câmara. Olha, ainda na última ata, veja bem como é que ninguém tinha lido a ata. Até lá estava que eu que era da CDU, até se enganam nisso, portanto ninguém leu, nem sequer esse tipo de trabalho, o que já não é bom. A vereadora Cláudia tenta fazer e a organização das festas, ela sabe a minha opinião sobre que também não é um trabalho político, é um trabalho logístico. E eu acho que tem que ser, mas tem melhorado, tem-se esforçado, pelo menos está a esforçar-se. Pelo menos está a esforçar-se. E isso já é positivo. As pessoas pelo menos esforçam-se. Agora há outros que a gente não vê produzir como gostávamos de termos ali massa crítica, massa cinzenta. E depois há aqueles que é só babá, tipo o vereador Franco, que fala, mas a gente espreme e depois, conforme eu lhe disse uma vez numa sessão de Câmara, em termos práticos, o que é que já foi feito? Em termos práticos, não foi feito nada. Está. São as palavras dele. E preciso ver. Aqui o vereador Paulo Franco, que está à frente do empreendedorismo, tem, ao longo até este terceiro mandato, feito diversas iniciativas com empresários, até estudos, apoio ao tecido económico do concelho. Também como é que avalia? Acha que... Acho péssimo. Acho péssimo. Acho que é um trabalho péssimo. Esse empreendedorismo... Atenção. É só para inglês ver, na sua opinião? Deixe-me dizer-lhe. Atenção. Eu até parece que estou aqui do contra. Eu não sou da CGTP intersindical. não sou do contra. Mas deixa-me dizer... Fazer aqui um balanço de mandato no papel da oposição é sempre mais confortável, não é? Mas deixa-me também depois dizer algumas coisas positivas e boas, porque senão as pessoas ficam a pensar Já só tem meia hora para dizer alguma coisa positiva. Digo, com certeza. Mas diga. Mas é assim, o que é que se passa? O que se passa é que, primeiro diziam que era da universidade, e às vezes vendem-nos aí umas coisas da universidade, da faculdade, da academia. Não é nada, é de empresas privadas que nós estamos a pagar. Mas o vereador Paulo Franco tem feito aquele programa do empreendedorismo nas escolas com sucesso. Sabe como é que eu avalio o sucesso? Eu sou professor. Sabe como é que avalio o sucesso? Com os resultados. E eu agora pergunto, daquela animação, daqueles momentos de lazer, quantos destes estamos a falar que ele está há 10 anos na Câmara? Foi o que me acabou de dizer. Aquilo é dedicado às crianças, quantos, não é? Está bem, aos jovens. Há 10 anos, alguns já terão licenciatura. Gostava que já fossem grandes empresários hoje. Quantos, não é grandes, pequenos, grandes empresários, não interessa. Quantos deles é que seguiram a área e investiram no concelho? Ou os pais? Ou seja, o retorno desse investimento, o que é que deu até agora? É isso que me interessa aqui de saber. Se calhar esse não era o objetivo desse programa. Qual é o objetivo? O objetivo do programa seria incutir um espírito empreendedor nas crianças. Não? Mas o que é que esse fez? Mas o que é que fez? Qual foi o espírito? Eu falei com algumas crianças, com alguns jovens, e pergunto, até você... foi giro, foi divertido. Até aí o que é que ficou? Sabe, é muito bonito a gente pôr uns PowerPoints bonitos, pôr umas imagens bonitas, pagas àquela empresa de Braga, pagos... Não interessa se é de Braga, se é daqui, se é dali, mas pronto. É muito bonito nesse sentido a animação. Mas eu quero é resultados. Temos que avaliar. Não é estarmos aqui só... Agora, aquilo que nós temos é assim. Sabe como é que se vê o empreendedorismo? Sílvia, pense comigo. Nós temos a taxa de derrama mais alta, mais alta. A taxa para as empresas, para as que pagam a derrama, que é um imposto, que é bom nós sabermos, está a mais alta de sempre. Portanto, é a taxa máxima. Sabe como é que nós baixávamos o empreendedorismo? Era baixarmos, por exemplo, o IMT para os jovens que querem comprar casa neste concelho. Sabe como é que como é que melhorávamos o empreendedorismo? Era nós terem aceite, nós baixamos 0,2% o IRS. Nós, Câmara Municipal, município, podemos baixar até 5%. Há 4,8% para baixar. Estes senhores do Partido Socialista, João Nicolau, os presidentes de junta, a Câmara Municipal, não quiseram baixar o IRS. Em Lisboa, o presidente Carlos Moedas baixou 13,5%. Um jovem empreendedor que quer fazer até a sua vida como trabalhador autónomo, trabalhador por conta própria, passar os seus recibos verdes, diz assim, então é mais barato, se eu tiver lucro, estar em Lisboa, pague menos IRS do que estar em Alenquer, na Ota, em Vila Verde dos Francos, em Palhacana, ou estar na Brigada, ou seja, onde for. Isto sim
este investimento era necessário, que é dar-nos um sinal da atratividade das pessoas. Sabe qual é o problema? O problema é nós termos assuntos que entram, por exemplo, para a legalização de um pavilhão, como temos na OTA, como temos outros, e ficarem lá tempo e tempo e tempo, e para as empresas se legalizarem e para conseguirem ter os processos via verde ao investimento dentro da Câmara Municipal. Seja o investimento privado das pessoas que querem fazer as casas, transparência nos processos do urbanismo, fiscalização a funcionar. Fiscalização a funcionar. A fiscalização não pode ser para uns são filhos, outros são enteados. A fiscalização tem que ser para todos. Não é virmos como estão, isto é público, e está também nos processos, como estão na Atoguia, noutros lados, que há pessoas que levantam casas inteiras e que não têm processos, como por exemplo em Meca, que foi bastante falado há mais de um ano, no mês de agosto, que é quando se vai de férias. Olha, agora na altura do Natal também costumam fazer, faça-se uns muros, faça as coisas que é para ninguém ver. E outros, coitados, cumprem com tudo. Como pessoas como a Dona Antónia, que foi à sessão de Câmara, por exemplo, que foi à sessão de Câmara para os apoios do Covid, que não teve direito e que precisava, e outros que se calhar não tinham tanta necessidade e o tiveram. Sr. Vereador, Isto é o verdadeiro empreendedorismo para atrair as pessoas, Sílvia. Este é o verdadeiro, é aquilo que nós temos. É dizermos aos nossos jovens, fiquem aqui. Quando pedem um espaço, nós temos um espaço que é no pavilhão, aquilo que nós chamamos um co-work, ou quando pedem um espaço, quando se entra no espaço cidadão ali no Carregado, na zona da Barrada, quando se entra no espaço cidadão, quando se vê as pessoas estarem em segurança, estarem ali, há muita gente que vai ali e vermos, e aí funciona. Diga. Peço desculpa, mas são tantas as coisas. Com certeza. Tem sido um dos vereadores mais combativos da oposição nos últimos anos na Câmara de Alenquer. Dizem que é no país. Sim, isso já não sei. Não, mas, no meu partido dizem que é no país. Mas pronto, não caiu até o momento no goto dos seus camaradas de partido em Alenquer. Camaradas são socialistas. Portanto, os outros elementos do PSD da Conselhia de Alenquer, há aquele mal-estar latente. Como é que estão neste momento as relações? Continuam a não haver relações com os outros membros do partido? Não há aqui relações, não tem que haver relações pessoais. Os amiguismos não têm que funcionar. É assim, os militantes de Alenquer são muitos. Não são aquela meia dúzia, 6 pessoas que pensam que são fazem parte da Conselhia. Que pensam que são donos da Conselhia de Alenquer. Nós estivemos ainda juntos, agora recentemente, na Assembleia Distrital. Estamos a falar há menos de uma semana. Estivemos na Assembleia Distrital juntos. Nós temos as relações. Agora é assim, há processos que estão a decorrer juridicamente, se é isso que quer saber. Eu não posso admitir, se eu sou crítico, que autoridade é que eu tenho para criticar o Partido Socialista com a acutilância, com a audácia, com a coragem, desculpem, com a coragem que eu tenho, que é a verdade, se também não for crítica em relação àquilo que é menos correto no meu partido. Há processo a decorrer. Eu não posso. Portanto, quem assinou está ainda agora, houve um Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, que não apareceu nenhum delegado dos tais membros da Conselhia, que estavam 2 eleitos, não apareceu nenhum, não deu entrada no Congresso, que é bom as pessoas saberem, mas eu usei da palavra no Congresso e disse lá claramente para toda a gente saber, porque toda a gente sabe, no país inteiro, o que é que se passa. E, portanto, nós não podemos ter pessoas que foram nossas adversárias recentemente a estarem como membros da Conselhia. Nós não podemos daquele candidato independente, António Franco. Se fosse só esse. Nós não podemos ter pessoas que assinaram no tribunal a candidatura, por exemplo, desse senhor, a estarem na Conselhia. Não são. São traidores ao partido, porque não é candidatura, não foi. Mas há alguma decisão do partido quanto a isso? Está o processo encaminhado, Conselho de Jurisdição Nacional, está tudo. Acontece que nós estamos em processo eleitoral das legislativas e não queremos ter novamente uma geringonça e não queremos ter a esquerda a desgovernar este país. Vejam o exemplo, eu costumo dizer, para verem o que não se deve fazer no país, olhem para a Câmara de Alenquer. Porque nós não podemos atrair médicos para ter médicos de família, não podemos atrair investimentos se não tivermos um cinema, se não tivermos qualidade de vida, se não tivermos impostos baixos. Portanto, o senhor vai em alguma lista nas legislativas por alguma conselhia? O Conselho Nacional... Se tem aqui indicação de que quererá ir pela Conselhia de Lisboa, não sei se estou errada. É assim, nas últimas fui por Lisboa, mas não é por Lisboa, é pelo Distrito de Lisboa, que é o nosso distrito. Lisboa, é o nosso distrito. Daqui até lá, muita água vai passar.
Na conferência de imprensa que aludiu no início da nossa conversa aqui, a nossa conversa de dezembro, esta conversa, eu disse algo que eu disse assim: 2 anos é muito tempo. Daqui a 2 anos, sei lá como é que a gente está, se é o mesmo partido. Ainda não se adivinhava as eleições, não é? Diga. Ainda não se adivinhava as eleições legislativas. Só quem não percebesse e quem não esteja atento. E quem não tenha os lobbies suficientes e está no sítio certo para perceber o que é que se diz. Às vezes tem que se perceber não a luz, mas as sombras. E se ouvirem, porque ela está disponível no Facebook da Variação, e se ouvirem, está lá tudo. E mais. E fica aqui uma clarificação daquilo que foi dito. Daquilo que foi dito foi, ao dia de hoje, que era o dia naquela altura, nas próximas eleições, ao dia de hoje, eu serei candidato. Naturalmente, porque estou em condições de poder vir a ser candidato. Mas como é que será candidato quando tem a Conselhia contra si? Mas vou repetir... Se a Conselhia se unir em torno de um candidato, como é que o Nuno Henriques vai ser candidato à Câmara? Então que se unirem, se encontrarem melhor... A não ser que seja independente. Não sou nada independente, eles não são mais... Mas o PSD não pode ter 2 candidatos. Sílvia, vamos lá ver. O PSD quer ganhar eleições. O PSD é um partido social-democrata para ganhar eleições. E para ganhar eleições quer ter os melhores. Porque aí Marcos Mendes também fez uma limpeza. E está-se a fazer uma limpeza. Alguém ainda tem dúvidas do que é que se está a passar? Do que é que se passou? Eu disse aqui tudo, quase. Portanto, é assim. Mas como é que vai convencer as pessoas que não têm uma boa relação com elas? Mas não têm boa relação com quem? Com as pessoas da Conselhia, não é? Mas quais pessoas da Conselhia? A Conselhia são todos os militantes. Estou a falar de quem dirige a Conselhia, que vai decidir, não é? A senhora tem boa relação com quem? O que ela vai decidir o quê? Mas ela vai decidir o quê? O candidato, não é? O que é que diz os estatutos? Os estatutos não dizem isso, Sílvia. Não dizem isso? Não. Vamos ler os estatutos. Os estatutos que estão disponíveis, ainda agora houve revisão dos estatutos, não dizem isso. A Conselhia diz o contrário daquilo que o Nuno Henriques diz. Mas as pessoas podem dizer, o Pedro Folgado também diz o contrário de algumas coisas. Por isso é que existem advogados de defesa e advogados de acusação. E por isso é que as coisas têm papéis. Por isso é que as pessoas vão ao site www.psd.pt e leem. E nós já publicamos esses estatutos. Não interessa agora o que é que dizem, o que é que não dizem. Estamos a ser extemporâneos. E nós não temos problemas. Temos que... Aquilo que nos une tem que ser mais do que aquilo que nos separa. E se as pessoas não estão dispostas a isso, enfim, é porque não são verdadeiramente social-democratas, porque são toupeiras de alguém. Se calhar do próprio Partido Socialista, que eu não quero acreditar numa coisa dessas, ou de outros interesses instalados. Portanto, nós temos que aqui resolver as coisas. Não vamos desviar atenções para criar aqui ruído naquilo que não existe. Agora, repare, os estatutos estão lá claros. A Conselhia dá um parecer sobre o candidato. E nessa altura, e o que eu disse foi, nessa data, e não tenho dúvida, e mais, eu já disse até ao secretário-geral, já disse a outras pessoas que é assim, façam favor de fazer, quando chegar à altura, faça uma sondagem, faça um estudo, faça o que se fizer. E possivelmente poderei ser, ou não, eu sei lá se estou vivo. Vamos ver, não é? Vamos ver. Mas ainda tem 2 anos, ainda tem 2 anos para conquistar a Conselhia. Mas, basicamente. Não, ou tem 2 anos para me conquistar. Pois, não sei. Não, deixa-me dizer-lhe outra coisa. Que é bom as pessoas saberem. Sabe-se lá se eu estou interessado. Então, mas você queria vir para 2 mandatos. De hoje, foi sempre aquilo que disse. Ao dia de hoje, sim. E é uma possibilidade. Mas daqui a 2 anos, sabe-se lá se a política não está tão degradada, que não interessa. Desculpe, estamos no Natal ao Menino Jesus. Então, e se o convidarem para um cargo no governo, se o PSD ganhar? Põe Alenquer completamente de parte? O meu compromisso com Alenquer foi um compromisso por 8 anos. Eu não disse em que função. Nunca disse em que função. Nem que seja como Presidente da Assembleia Municipal. É isso que ia dizer. Pode ser. Estaria disponível para esse cargo? Estou disponível... Como cabeça de lista da Assembleia Municipal. Por exemplo, não estou a dizer que sim, mas quer dizer, é uma possibilidade. Agora, nós sabemos lá se ganhamos as eleições. Nós sabemos lá quem é que vai ganhar as eleições. A política, há 3 meses, ninguém dizia que António Costa estava demitido por um parágrafo da Procuradoria-Geral da República. A Justiça, mais uma vez, conforme eu disse, estamos no tempo da Justiça. Ninguém dizia que no gabinete de São Bento, onde morou António de Oliveira Salazar, tinha a Dona Maria que abria a porta, onde morou Aníbal António Cavaco Silva, onde teve tanta gente importante como Primeiro-Ministro, onde teve reuniões com Francisco Sá Carneiro, aí iam encontrar no meio de livros dinheiro espalhado. Mas o que é isto? Isto é o país do Alves dos Reis. Isto é o país que não pode ser. Portanto, a degradação da política está em algo que eu nunca pensei. E vou-lhe dizer aqui mais. Olhos nos olhos, Sílvia e àqueles que nos acompanham. Cada vez é mais degradante porque parece que nós estamos aqui por um
tacho. Não, graças a Deus não preciso. Há outros que precisam de emprego. E não querem é trabalhar. Que é outra coisa diferente. E precisam dos seus interesses. E têm que fazer os seus serviços. Não é o meu caso, graças a Deus. Graças a Deus e ao meu trabalho honesto, sério, credível. Sou filho único, tenho a minha família, infelizmente. Não tenho mãe, faleceu, mas tenho a minha vida organizada. Agora, tenho uma grande paixão de fazer mais, melhor e realmente diferente Sr. pelas Vereador, pessoas. falando aqui um bocadinho ainda das questões municipais, tem pedido várias vezes a listagem de todos os funcionários municipais e das suas funções. Este é um objetivo que tem porquê? Do que desconfia? Não quero o que desconfia, então é assim. Desconfia de alguém específico? Claro, até pode haver esta lista de funcionários que não alguns estão na funcionários. Câmara. Até pode haver funcionários que não estão na Câmara, nós não sabemos. Repare, a gente chega ali e vê não sei quantos técnicos de informática, só que eles não estão na informática, estão noutros sítios, às vezes. Isso já foi admitido até em sessão de Câmara. Nós temos que saber quem é quem e onde é que estão as pessoas. E quais as suas funções e o que é que estão a receber. É assim. Nas finanças, eu sou dado como administrador. As contas bancárias têm o meu nome. Eu sou executivo. Que é uma coisa que as pessoas não tinham percebido aqui na zona, pelo que parece. Acho que os outros não exerciam esse lado. Ainda no outro dia, quando eu fui consultar um processo, uma chefe de divisão me disse: não pode consultar. Oh, senhora chefe de divisão, desculpe lá, a senhora funcionária pública paga por todos nós. Eu sou o vereador, eu sou o político. Não me pode ser negado determinado acesso a determinadas instalações municipais e a determinados documentos. Não pode. Ponto. E focava a lei da proteção de dados, não é? Aí, nesse caso, sim, da lei da proteção de dados. O que não pode acontecer connosco. Sim. O que não pode acontecer connosco. Nós somos administradores nas finanças, no portal das finanças. Quando eu entro, vêm as empresas que eu fui sócio, que eu fui gerente, portanto, no perfil, e vem município de Alenquer. Portanto, se eu sou responsável por uma coisa, para o Tribunal Constitucional e para isto e para aquilo, que é para tudo, tem que ser para tudo. Porque agora imagine que há aqui algo escondido. Então, e eu não agi, estou a ser cúmplice e negligente. Eu não vou ser, não foi esse o compromisso. Se ouvirem o meu discurso de tomada de posse, eu disse ao que vinha. Disse sempre ao que vinha. E claramente disse ao que vinha. E agora, portanto, da informática é claro. Eu acho que nós não precisamos, ainda agora houve uma revisão do quadro de pessoal e ali umas revisões. Eu acho que não está funcional. A sua dúvida é tentar perceber se porventura o município está a pagar ordenados que eram supérfluos neste processo. Eu tenho que entender. Não é só a questão dos ordenados. Eu acho é que não há ali uma meritocracia, mas temos que entender porque é que este está aqui. Eu acho que há chefes de divisão a mais. Acho que reformularia de outra maneira. Acho que não funciona. Acho que ainda agora nós vemos às vezes, está a vereadora Cláudia, que devia ter assuntos que às vezes estão com a educação, mas depois de repente vão parar ao Paulo Franco, depois vão ao Tiago Pedro, anda para ali uma grande confusão. Portanto, não é claro, mais uma vez, é falta de capacidade de gestão inovadora. Este executivo está no século XX, não evoluiu. E eu quero estar no século XXI, a caminho do século XXII. Ou seja, estar à frente do tempo. Às vezes, Sílvia, é difícil, mas toda a vida tive este karma, desculpa a linguagem que eu lhe vou dizer, que é isto de estar à frente do próprio tempo é difícil. Infelizmente é difícil. Hoje tenho muita gente, e obrigado, do fundo do coração, que me vem dizer: não votei em si porque me diziam isto e isto e isto e isto. Agora conto com o meu apoio. Conto para isto, conto para aquilo. Eu recebo denúncias, vídeos de coisas, muitas vezes não falo delas porque não tenho a certeza, mas estou a dizer: olha isto, olha aquilo, olha outra coisa, convites para isto, para aquilo. E muitas pessoas que não davam a cara porque tinham medo e não estão a dar. E isso é a maior satisfação que eu tenho. O mandato quero-o cumprir até ao fim, na medida dos possíveis, cumprir até ao fim com zelo, com isenção e com autoridade. E essa autoridade só se ganha se eu exigir ao Partido Socialista, que é quem tem a gestão, o mesmo que eu exijo ao meu partido ou a qualquer outro, ou a qualquer líder. E agora vou-lhe dizer, o lado positivo, temos mudado muita coisa. Lentamente nós temos mudado muita coisa. Desde logo, já começaram as transmissões online, mesmo sendo da maneira como são, transmissão da Câmara. Mas nos procedimentos não vinham beneficiários efetivos, já vêm. Mas nos procedimentos, na maneira de escrever, na maneira de estar. Olha, no ano passado, os vouchers que até foram os vouchers que foram dados da SONAI, do vulgo Continente. Para os médicos, não é? Para os médicos e para os funcionários. Este ano já veio o bacalhauzito,
já veio o azeitito. Portanto, até é positivo. Há vereador, pequenas coisas. Sim, já percebemos. Queria aqui colocar duas questões muito importantes. Estamos a meio do mandato e temos aquela questão das águas de Alenquer na revisão do contrato, em que exigem 54 milhões de euros em tudo isto. Como é que está a ver este caso? E não temos tido muitas notícias de tudo isto por parte do município. Se calhar não lhe interessa, mas temos tido notícias de termos a radioatividade na água, já tivemos, lá no relatório, o que não é muito bonito. Ou seja, as pessoas pagam das águas mais caras do país, ainda por cima a água não tem a qualidade que é desejável num concelho do século XXI. Nós temos que acautelar e ter uma reserva... Onde é que soube essa informação? Onde é que soube essa informação? Vem no relatório mensal que nós recebemos. E já colocou essa questão na Câmara? Já. O que é que foi dito? Já. Foi ali pontualmente, foi visto, mas está lá no relatório. Mas foi em que zona do concelho? Foi em que zona do concelho é que... Não, tem nem freguesias, mas há pontualmente, há ali problemas. Sim. Há problemas na qualidade. O relatório é público, portanto não é algo que esteja... Claro que levantei. Eu levanto as coisas todas, às vezes mais direto, outras vezes menos indireto, como eu disse. A partir de agora, aliás, já lhe disse assim, e tenho muito gosto da sua acutilância, tomara eu que todos fossem assim, e da sua verdadeira trabalho jornalístico, mas já lhe disse que a partir da segunda parte do mandato que eu ia ser muito mais incisivo. E muitas vezes eu semeei para vir a colher. Portanto, vai haver muita notícia. Apesar dessa questão que é importante das águas, da radioatividade, está em causa o contrato de concessão. Contrato de concessão. Isto as águas foi um processo um tanto ou quanto atribulado da concessão que foi feita a privados e a que privados é que foi feito. Nós temos que acautelar, porque em 2030 está a chegar, e temos que, lá está, a política é a arte de prever. Já agora deixa-me dizer uma frase do Churchill muito interessante, que foi um grande estadista, que é uma coisa que já não temos em Portugal há uns tempos. Estadistas, pessoas institucionais, estadistas, à séria. Os adversários estão nos outros partidos, os inimigos estão dentro do mesmo. E também quem não tem inimigos é porque não tem caráter. Ainda bem que a gente tem inimigos e não se quer dar bem com Deus e com o diabo. Portanto, porque temos caráter e sabemos vincar os valores que queremos defender. E as águas é um caso que houve um tempo em que as pessoas vacilaram todas para o mesmo sítio. As condutas estavam todas com problemas, não havia dinheiro, e foram todas privatizadas. Em 2030... E a Assembleia Municipal, a nossa Assembleia Municipal e da parte do PSD também já falaram nisso, e foi uma das propostas que se fez, que é de retirar por ano um determinado valor que fica cativo numa conta bancária, para quando chegar à altura nós podermos agir em conformidade, sem tantos empréstimos. Porque a empresa diz que já completou o valor que estava no contrato, não é, de obras. Claro. A Câmara não está a cautelar essa poupança. Não está a cautelar como nós gostaríamos e como é necessário. Até porque o preço da água, e aqui tem outra situação, por exemplo, que é a questão dos apoios sociais que nós temos para a água, porque os apoios sociais que vêm... Que são muitos sempre. São imensos, mas os apoios sociais que vêm, de antes os nomes saíam em ata. O tarifário social, sim. O tarifário social. De antes saíam em ata, agora escondem. E depois temos denúncias de dizer, fulano paga a água mais barata e não tem direito. Eu não sei se tem ou não tem. Nós vem lá confidencial. Às vezes eu peço para ver um ou outro processo. Já pedi para ver um ou outro processo. Mas não deixam ver privadamente o nome das pessoas, é isso? Nós vem com carimbo confidencial, por sugestão minha pelo menos, mas houve um tempo que nós não vinha para ver nada. Mas as pessoas não têm... Eu não conheço as pessoas todas. As pessoas conhecem mais a mim do que eu a elas. Mas o vizinho do vizinho, se viesse na ata, o descortínio que é necessário. Aqui a tarifa social da água. Mas repare, e cada vez são mais, porque o nosso país empobreceu. Nós não podemos esquecer que temos uma inflação grande e que empobreceu com este Partido Socialista. Este Partido Socialista que nos trouxe esta maior carga fiscal em termos nacionais e em termos municipais. Voltando à água, nós fizemos a proposta para que esse dinheiro estivesse anualmente ali cativo uma determinada, para quando chegarmos à altura podermos ser... Eu defendo o lado público. Portanto, se é isso que quer saber, eu defendo o lado público. Só se houvesse uma proposta muito boa é que seria privado, mas defendo, a priori defendo. Eu não sou daqueles fundamentalistas ideológicos como aqueles senhores que fizeram a Geringonça. Mas agora para a segunda parte do mandato, e tendo em conta a importância deste assunto, e porque a empresa até pode estar durante muito tempo parada, sem dar notícias, mas tem este pedido dos 54 milhões de euros para a questão do contrato, da revisão do contrato. Tem que ser diplomacia. O que é que vai sugerir à Câmara que faça? Diplomacia. Tem que se negociar. Não é isso que tem feito desde sempre?
Quem? A Câmara? Sim, Eu já lhe disse que a Câmara não sabe negociar, não sabe fazer diplomacia. Ou seja, este Executivo Socialista... O que é que o senhor fazia se estivesse no lugar da Câmara? Completamente diferente. Até porque pode haver propostas e não tem que ser para todo o Conselho. Pode haver uma proposta de uma concessão entre vários conselhos. Nós não temos que ser pequeninos. Nós não queremos acabar, mas como isso diz é no o longo Olof prazo. Palme. Eu estou a falar aqui na questão das águas da Alenquer. Das águas da Alenquer não é a longo baixa. prazo, são 5 anos. Portanto, 2025 a 2030 são 5 anos. Não é por acaso que na Assembleia Municipal se foi feita a proposta para haver, em termos de orçamento, esse cativo para nós podermos fazer face, eventualmente, a essa municipalização das próprias águas. Ou seja, olha, Mafra fez isso. E até eu já fui mais à frente, até da questão da iluminação da rua. Tem que ser, hoje em dia temos... Agora, se nós conseguirmos, nós não temos que ser pequeninos, como diz o Olof Palme, o grande fundador da social-democracia. Agora todos dizem que são sociais-democratas, a do Bloco de Esquerda, também aquele candidato Carneiro que ganhou aqui no Oeste é social-democrata, mas o Olof Palme, fundador de um sueco, fundador da social-democracia, quando chegou cá e com o hotel disse, então o que é que vocês querem com a Revolução? O hotel Saraiva de Carvalho, porque agora que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, os 50 anos mais ou menos que a Câmara de Alenquer está gerida e faltam cerca de 10 anos para o fim da Socialista. concessão, não é? Basicamente. Sim, mas deixe-me dizer, o Olof Palme e o hotel disse, nós queremos acabar com os ricos. E ele disse, nós não queremos acabar com os ricos, nós queremos é acabar com os pobres. O que é que eu quero? Quero acabar com a má gestão e com os maus serviços aos municípios. Se é privado ou público, eu não tenho ideologia. Numas coisas tem que ser o público a fazer, noutras tem que ser o privado. Agora, pode haver aqui vários municípios juntos para fazerem essa concessão e para criarmos dimensão, até porque a maioria da água, muitas vezes que se consome em Lisboa, vai do nosso território, da zona da Ota, de outras. Portanto, há condutas a encaminhar para a EPAL. E outra coisa, quando as pessoas têm um problema, o que é que se passa? Mas a criação de uma empresa não quereria dizer que as águas da Alenquer desistissem deste pedido, não é? Sim. Portanto, não, tem que ser negociado, tem que ser negociado e tem que ser contraditório. Porque assim, há muita gente que não lhe interessa o contraditório. Por isso é que se chuta com a barriga, desculpa a expressão, por isso é que não estão a falar. Mais uma vez, tem que haver deadlines. Eu tenho que dizer assim, desculpa. Eu quando tenho um contrato, ou quando você tem um contrato de publicidade, ou quando tem que fechar o jornal Valor Local, que vale a pena ler, que às vezes o que se lê aqui não se lê noutros lados ou não se ouve noutros lados, quando nós temos, você diz assim, tem que ser até às 4 horas do dia 5. É o que a Câmara tem que fazer. Tem que se dar uma data, um dia e a hora. Vamos ver. Eu queria só uma última questão, só mesmo para terminarmos. Como é que está a ver todo o dossiê da Chemina em que... Dos chineses. Bom, estou a ver uma chinesice muito estranha. Acha que estes empresários estão a esconder alguma coisa? Porque tem sido protelado este assunto por diversas vezes. Neste momento, o Presidente da Câmara disse que os serviços estavam a avaliar, portanto, aquilo que foi apresentado. Desconfia deste projeto? Claro, desconfio. A Segurança Social também diz análise. Ou seja, quando estudam muito e analisam muito, você desconfia. Nunca pediu para conhecer esses empresários e haver uma reunião? Eles não vêm, nem os nomes deles aparecem. É uma SA, portanto é uma sociedade anónima. Sim. Portanto, parece que nem sequer vêm, nem nós conseguimos ver. A Sunshine Life, sim. Eu no outro dia vi uns chineses que estavam ali perto do mercado, aquele mercado que teve quase um ano para ser inaugurado e que está cheio de problemas, que no dia da inauguração saíram ali umas fitas que eram de papel e mais umas coisas. Bem, mas, e estava ali e eu digo assim, será os da Chemina? Como a Chemina é do outro lado, mas não eram. Porque eu olhei para eles e percebi que eles não ligaram nenhuma àquilo e ficaram tristes e até fogem. Até é um perigo até para a saúde pública. Desconfio primeiro, este tempo todo, sem se resolver. Lá está, não se deu os tempos, vai-se prolongando, com a barriga vai-se fazendo e são promessas e promessas e promessas. E nós não podemos estar aqui. Disseram que entraram nos serviços. O que é que entrou? Que faltam peças. Eu já pedi isso. Já pedi para analisar. E analisarei e teremos as conclusões. Porque assim, havia outros que queriam investir, portugueses de Portugal. Eu não sou racista, não sou xenófobo, ao contrário de alguns socialistas que dizem nós cá da terra, como se a terra fosse melhor do que os outros. A empresa ganhou esta pública, não é? Esta foi a empresa que ganhou esta pública. Está bem, mas se não cumpriu tudo o que estava estipulado, repare, aquilo veio o prolongamento dos prazos. Se não cumpriu o que estava estipulado, ora... Vêm outros. Nós não podemos é ter o Conselho parado. Acha que isto vai resultar numa grande sessão? Vai, e quando falam ali por exemplo, quando se fala, as pessoas dizem, um hotel nunca pode ser agora ali. Aquele edifício hoje, um hotel, é que já passou, é o que eu lhe digo, estão no século XX. Um hotel hoje, quer spa, quer jardins, quer campo de golfe, quer tudo. Ou seja,
já não têm a visão que é necessário. Sabe o que é que eu quero? O que eu quero é que as pessoas pensem, puxem para a cabeça e pensem que realmente somos diferentes nas propostas, que temos propostas no pensamento estratégico, na gestão autárquica, para fazermos mais, melhor e diferente. E, por favor, concedam-nos o benefício da dúvida e acreditem que o PSD, o Partido Social Democrata, é uma verdadeira alternativa no país, no Conselho e na região, mesmo que haja para aí umas ervas daninhas, disse. Senhor Vereador, muito obrigada por estar hoje aqui no Valor Local, Boas na Hora festas. Local, e boas festas também. Quanto a nós despedimos, boa tarde. Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho.